A paz do Senhor, povo de Deus, estou passando aqui mais uma vez para trazer mais um estudo bíblico, né? Com o tema o alfaiate divino, né? O tema do estudo hoje é o alfaiate divino. E para a gente entender esse estudo hoje, nós precisamos ler o texto bíblico, ok? Que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 3, ok? Onde vai falar da tentação da cobra a Eva e ela peca, amém? E que eles se encontram depois nu, né? E sentem vergonha um do outro. A palavra de Deus diz assim, capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era bonita, era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E Deus também e deu também ao seu marido, e ele comeu dela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e esconderam-se, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz de Deus, que passeava no jardim pela variação do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a sua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: que te, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão à mulher: que me deste? Então disse Deus, disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito serás, mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre anda, andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Amém? Aí ele continua e diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a mulher, a tua semente e a semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse, e disse, e Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que ordenei, dizendo: não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e, e cardos também produzirás, e comerás a erva do campo. Amém? Então aqui é o momento em que Deus ele descobre que Adão e Eva comeram do fruto proibido, né? E ali eles ficaram com vergonha de Deus, né? Ficaram com vergonha de Deus, né? E revelou que estavam nus. Então por isso que esse tema de hoje, o alfaiate divino, né? Do nosso Deus, que ele nos veste da nossa vergonha. E diz assim: esse texto sagrado revela o momento em que Deus confeccionou a primeira roupa para o homem. A tentativa foi feita pelo homem e pela mulher, que descobriram-se, da mulher que cobriram-se de folhas de figueira após o pecado. Foi tão inútil quanto a desculpa que eles deram para o pecado, como está escrito em Gênesis capítulo 13, o versículo 7 até o 13. As folhas de figueira representam as frágeis ideias das falsas religiões, na tentativa de expiar o pecado do homem, né? Expiar o pecado do homem. O texto sagrado diz que fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu, como está escrito em Gênesis capítulo 3 e o versículo 21. Somente Deus, o alfaiate divino, pode preparar as vestimentas adequadas para fazer a propriação pelos pecados da humanidade. Somente Deus, o alfaiate divino, possui o modelo da redenção e pode vestir o homem e a mulher com as vestes próprias para o ambiente do paraíso, né? Às vezes nós tentamos maquiar, né, a nossa vida, né, procurando falsas religiões. E nós às vezes tentamos nos vestir, né, com as falsas religiões, né, com os falsos ensinamentos, né, com as igrejas hoje que existem com a teologia da prosperidade, né? Mas só Deus tem a vestimenta correta para nos esconder do pecado, para nos guardar, nos proteger. Por isso que esse texto sagrado ele tem o nome alfaiate divino, né? O nome do estudo. Por quê? Porque só Deus tem a vestimenta certa para a nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus, né? E às vezes a gente procura a igreja A, a igreja B, porque aqui a igreja é mais bonitinha, tem uma luz diferente, e aqui essa igreja é assim porque me abraça, porque isso e aquilo. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, irmão. Você pode estar na melhor igreja do mundo, se você não tiver as vestimentas espirituais, né, que vem de Deus, né, a sua adoração a Deus, o seu culto ao Senhor é em vão, né? Adão estava no paraíso aqui, estava lá, né? Mas a partir do momento que ele pecou, os olhos dele se abriram e mostrou o bem e o mal, e eles se enxergaram e viram que estava nus, né?
Acabou-se a pureza da vida de Adão. Amém? E aí, quando eles escutam a voz de Deus, eles saem correndo para se esconder. Porque a primeira coisa que quando a gente peca, a gente procura logo mudar de igreja, a gente quer logo mudar de ministério, a gente quer logo ir para outra igreja. Porque na outra igreja ninguém sabe o que você aprontou. Amém? E não vai ser mudando de igreja, não vai ser você é, mudando de denominação que vai fazer a sua vida mudar, não. Porque o que faz mudar a sua vida é as suas atitudes diante de Deus. Aí ele continua aqui no estudo. O pecado deixou o homem despido e envergonhado diante de Deus. Porém, devido à sua infinita misericórdia, o nosso Deus fez túnicas de peles, o que propõe a morte de um animal, o qual pode ter sido um cordeiro, capítulo de número 13 e o versículo de número 8, providenciando as vestimentas da redenção humana. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está escrito lá em João, capítulo 1 e o versículo 29. E por meio de Cristo, Deus proveu as vestimentas da nossa redenção. Né? A redenção da nossa vida só vem por meio de Cristo. Né? E essa redenção ele já cumpriu lá quando ele morreu na cruz do Calvário por todos nós, por todos os nossos pecados, ele já morreu na cruz. Aí ele continua aqui. Em Gênesis capítulo 49 e o versículo 11, Jacó previu que Judá lavaria as suas vestes no vinho e a sua capa no sangue de uvas. O vinho é símbolo do sangue de Cristo. O leão da tribo de Judá, Apocalipse 5 e 5, e no seu sangue as nossas vestiduras foram lavadas, Apocalipse 22 e 14. Em Isaías 61, 3, o Senhor prometeu vestir o seu povo com veste de louvor. Em Isaías 61, 10, o Senhor nos vestiu de veste de salvação e nos cobriu com o manto da justiça. Em Apocalipse 3 e 5, o crente vencedor será vestido com vestes brancas e de modo nenhum terá o seu nome apagado do livro da vida. Em Apocalipse 19, 8, a nova noiva de Cristo será vestida de linho fino, puro e resplandecente. Conclusão de todo esse texto bíblico, esse estudo que nós tivemos agora. O Senhor já nos vestiu de vestes de salvação e já nos cobriu com o seu manto de justiça, como está escrito lá em Isaías 61 e o versículo 10. Permanecermos, pois, com as vestimentas com que o Senhor nos vestiu, a fim de que, quando o Senhor vier, não nos ache despido espiritualmente, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 16 e o versículo de número 15. Amém? Então nós precisamos da vestimenta espiritual, né? Cristo já fez a parte dele, que foi morrer na cruz do Calvário por todos nós. E nós agora precisamos nos vestir no seu sangue, né? E como é que nós nos vestimos? Qual o segredo para a gente viver essa vida espiritual? É através da leitura da palavra, do jejum, da oração. E esses três elementos, você fazendo esses três elementos acontecer na sua vida, você será purificado com o sangue de Jesus. Amém? Esse foi o estudo que Deus colocou no meu coração com o tema O Alfaiate Divino. Amém? Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Não esquece de me seguir, comentar e compartilhar. E se você assistiu o vídeo até aqui, coloca aí eu assisti completo, para eu saber se você assistiu até aqui. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.